Será que a mesma estratégia pode ser utilizada para dois objetivos totalmente diferentes? E pensando assim, né? Será que você consegue utilizar essa mesma estratégia para gerar uma renda mensal? Ou então utilizar essa estratégia para conseguir um crescimento patrimonial? E muitas vezes as pessoas ficam perdidas, né, e não sabem dessa diferença e podem estar utilizando a estratégia, principalmente aí da venda coberta, de forma diferente. Hoje eu vou mostrar aqui com exemplos aí como você pode utilizar essa estratégia e também você chegar ao final do vídeo e entender qual tipo de estratégia você está querendo utilizar. Se você está principalmente pensando em gerar renda ou se você está querendo tanto gerar renda, mas também ter um crescimento do seu patrimônio. Chamei o Divani, criador aqui do canal Foco na Renda. Pedir aí para quem não é inscrito ainda se inscrever no canal, tá? Deixar aquele like e sempre deixar nos comentários aí o que está achando também dos vídeos, né? E vamos pensar o seguinte: será que você consegue utilizar a venda coberta para gerar renda mensal? Será que você consegue utilizar a venda coberta para um crescimento patrimonial, né? Então, muitas vezes você tem que pensar aí como você quer aplicar essa estratégia nos seus investimentos para atingir seus objetivos. Eu sei que a maioria aí deve que já entende aí o que é venda coberta, mas talvez tem gente nova chegando aí, é sempre bom a gente pelo menos passar um pouco aqui, né, o que seria essa estratégia. E a venda coberta é o que? Você tem ali um ativo, né? Você tem uma ação em carteira, você vende uma call sobre ela, né? Uma call é um contrato, né? Um derivativo, é uma opção. E quando você vende essa opção, você está ficando obrigado a vender o ativo a um determinado preço. Que na hora que passar aqui e mostrar os exemplos, vai ficar mais claro também, né? E quando você faz essa operação, né? Você não está correndo o risco, né? Claro, tem o risco da ação, mas se você já tem a ação em carteira, então é um risco que você já estava correndo, né? Se a ação cair, você tem esse problema aí. E você recebe um prêmio, né, por essa venda. É o que a gente vai ver aqui nos nossos exemplos. Então, ao fazer essa operação, né, você assume o risco de entregar a sua ação no preço de exercício. Então, aqui seria um problema, né? Você não quer vender sua ação de forma alguma, talvez não seja a melhor estratégia, né? Até tem ali algumas formas para você mitigar, né, esse risco de ter que entregar a sua ação. Mas em um momento de uma forte alta, fica um pouco complicado. Então, quando a gente volta lá para o início do vídeo, né, se a gente vai trabalhar com estratégia focada em renda ou crescimento, o strike lá da call que você está vendendo, né, isso aí vai ajudar a definir qual estratégia que você está mais propenso a montar, né? É o que a gente pode ver aqui nesse exemplo, né? Ah, se eu estou mais preocupado em gerar renda, e aí quando eu estou falando em gerar renda, é naquele sentido de que você está querendo realmente já pegar aquele valor lá, aquele dinheiro, né? E utilizar boa parte dele, né? Você não está mais querendo reinvestir, tá? Então, talvez seja melhor você fazer uma venda ATM. E o que seria isso, essa venda ATM? É at the money, né? Seria na linha do dinheiro. Então você vai vender uma call ali mais próximo do preço atual do ativo. Então, como ficaria, né? Um exemplo que você está com a ação. Ah, lembrando que depois eu vou mostrar aqui também no OpLab, tá? Com dados de mercado, né? Para a gente entender melhor como ficaria aí as estratégias, tá? Vou dar uns exemplos aqui primeiro e depois a gente vai ver lá no OpLab também. Então, vamos imaginar assim: você tem uma ação que está cotada a R$ 20, você vai procurar vender um strike ali do R$ 20, 20,50, ou seja, bem próximo do dinheiro, tá? E aí você vai receber um prêmio alto por isso, tá? Geralmente acontece, principalmente se o ativo estiver com a volatilidade mais alta, né? Não vou ficar querendo entrar em tantos termos técnicos que pode complicar mais a compreensão, mas você vai conseguir um prêmio maior sempre quando você vende esse strike aqui, né? Só que vamos pensar assim: se você está vendendo o strike bem mais próximo ali, você tem grande chance de ter que vender o seu ativo, né? Pensando aqui nessa operação, você teria aí de imediato um retorno de 5%, né? Ou seja, você está recebendo R$ 1,
dividido por esses R$ 20, é um prêmio de 5% aí nessa operação. E qual seria a desvantagem? Se a ação subir, por exemplo, lá para R$ 25, você tem que entregar a sua ação aos R$ 20 lá, que foi o strike aqui da operação, né? Então esse é o problema, né? Quando você seria um problema, entre aspas, mas você, quando faz essa operação, você já não seria problemas, vamos dizer assim, porque realmente você quer, você está mais preocupado em receber esse prêmio de R$ 1 do que ficar com essa ação em carteira, né? Então, você está abrindo mão de valorização acima do strike que você está vendendo. Então, aqui seria uma estratégia ideal para quem busca renda e está disposto a sacrificar parte da valorização ou até toda a valorização da ação. Aí, lembrando, qual seria o problema aqui dessa estratégia? É o ativo cair muito aqui abaixo dos R$ 20, né? Como o ativo está a R$ 20. Se ele cair muito, tudo bem que você tem uma proteção aqui de R$ 1, né? Que você recebeu, mas como você está gerando renda, você vai ficar com esse ativo lá, sei lá, R$ 18, para você fazer a operação de novo, né, da venda coberta. Então você teria meio que um problema aí. Então provavelmente você ia tentar vender ali um strike 19, 19,50, tentar receber um prêmio maior de novo. Ou talvez também, né, pensando aqui nessa estratégia, você vai procurar algum ativo ali mais com tendência de alta, você vai procurar outras características também, né? Um ativo que fica a maior parte do tempo ali mais parado, não sofre tanta oscilação, tá? Mas aí também não vou ficar prolongando aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Bom, então vamos ver aqui como seria um exemplo, né? Aqui, apesar de ter esses dados aqui, vamos tentar olhar aqui com dados de mercado como seria um exemplo de essa venda coberta aí para renda, né? Vou utilizar Banco do Brasil aqui, né? Não é recomendação, é só mesmo para entender melhor, né? Eu vou desmarcar aqui, já está desmarcado, opções semanais. Eu vou olhar aqui as opções com vencimento em novembro, né? 21/11, tá? Eu sei que tem muitos dados aqui, né? Então, mas eu não vou conseguir ficar explicando tudo aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas eu já tenho outros vídeos aqui, vou deixar até um aqui na descrição, onde eu explico melhor, né? O que que é strike, o que que é vencimento, né? Essas letras aqui aí facilita, né? Como é formado esse código aqui. Então, vamos pensar assim, você vai comprar aqui, ou já tem, né, ações de Banco do Brasil em carteira, aí você vai procurar um strike, né, que seria aqui, um número aqui, né, seria um valor no qual você vai vender o ativo. Então a gente vai, por exemplo, utilizar esse aqui, 21,67, que está bem próximo aqui do preço atual da ação. E aí se eu vendo esse strike aqui, o último negócio que teve, né, que são dados de fechamento, foi 1,11, tá? Então você estaria recebendo, você fizesse aí com 1.000 ações, né? Você pode fazer a partir de 100 ações, são sempre em lotes, né? De 100. Em caso de opções, você não consegue negociar no fracionário, são sempre lotes de 100. Você receberia aí R$ 1.110, né? Já ali no momento. Então, seria aí a sua renda. E o problema seria o quê? O problema é se o ativo cair, né? Então, para que essa estratégia tenha o êxito total, você vai preferir que o ativo feche lá, ou pelo menos aqui na mesma região de preço, né? Ali 21,50, 21,60, 21,40 ali, né? Não se desvalorize tanto, que aí você vai ficar com o prêmio, vai continuar com as ações, ou que ele realmente feche lá 21,67, acima de 21,67 no vencimento, né? 21/11. Agora vamos ver a outra estratégia, tá? Então vamos pensar agora que você está querendo crescer seu patrimônio e quer gerar um pouco de renda ao mesmo tempo. Então aqui agora você está pensando mais no médio e longo prazo, né? Você vai vender calls mais OTM, né? Out the money, ou seja, opções fora do dinheiro que a gente fala, porque aí você permite uma valorização da ação, né? A ação está aqui, você vai permitir que ela suba um pouco antes de atingir o seu strike ali da venda coberta. Então seria o quê? O ativo está cotado a R$ 20, né? Continuar aqui no nosso exemplo. Aí ao invés de vender ali no 20, agora você vai vender no 23. Só que como ficou mais longe aqui, né? O prêmio vai ser menor. Vamos supor, você vai receber ali uns 15 centavos, né?
Aí esses 15 centavos seria ali pelo menos uns 0,75, né? Os 15 centavos de R$ 20, né? Que é o que você colocou lá no início, seria 0,75. Então ainda seria ali uma renda interessante, né? Se a gente for pensar. Só que aí agora qual a grande diferença? Mesmo se vamos pensar que o ativo chegue lá nos 25 também, né? Igual no exemplo anterior. Mas aí aqui agora você vai participar dessa alta do 20 até o 23, né? Então você tem uma alta aí de 15%, você vai participar, tá? Aqui tá errado, tá? Fiz corrigi esse slide umas 3 vezes e mesmo assim ainda ficou coisa errada aqui. Então a gente participaria aí, né? Teria um retorno total de 15,75 se o ativo subisse lá para os R$ 25. Enquanto na primeira estratégia você ganhava o prêmio ali de R$ 1, era 5%, era o máximo, né, que você conseguia na operação. Essa aqui agora, o máximo que você consegue é 15,75. Então aqui agora, qual a vantagem dessa estratégia? Você captura parte da alta da ação e tem sempre ali um prêmio recebido, né? Enquanto essa alta não vem, você vai recebendo esse prêmio, tá? E quando acontece a alta, aí você ainda participa de um pedaço dessa alta. Porque agora você tem o equilíbrio entre renda e o crescimento do patrimônio. Então vamos ver aqui como seria um exemplo dessa venda coberta aqui. Vamos tirar aqui a outra que a gente tinha feito e vamos tentar jogar aí uns R$ 3 acima, né? Vamos pegar o strike. É 24,67, né? Seria aí uns R$ 3 ali acima. Então que agora a gente recebeu um prêmio menor, né? Estou utilizando o mesmo vencimento ali, 21 de novembro. Agora a gente recebeu aqui só 17 centavos, mas você participa da alta do ativo até esse strike que você vendeu, que é o 24,67. A outra estratégia, você participava da alta só até o 21,67, né? É que agora você mudou um pouco aí, né? Está participando de um pedaço maior da alta, mas diminuiu a sua renda, né? Mas ainda seria uma renda interessante, né? Imaginar que você consiga repetir essa operação aí ao longo de todos os meses, né? Seria uma renda interessante. Então aqui agora o que acontece? Se o ativo subir e for lá para os R$ 25, aí eu nem estou falando sobre rolagem e outras coisas para não complicar muito o vídeo, né? Então aqui agora você teria aí o ativo vindo lá para R$ 25, o máximo que você vai ganhar é 15,03%, né? Você sairia com a operação aí com lucro ali de mais de 3.200, tá? E lembrando que aí você sempre pode ir adequar, né? Ali você está achando, né? Também vender um strike mais longe ou mais próximo, né? Isso aí são coisas, né? São algumas variáveis que você pode ir ajustando também. E agora tá. Então, qual estratégia escolher, né? Você vai ficar em renda ou pouca uma renda menor, mas participar do crescimento moderado, né? Por que eu falo moderado? Se for uma alta muito forte, você não vai participar daquela alta forte, né? Imagina, o ativo tá ali, Banco do Brasil, foi lá para R$ 30, você não vai participar dessa alta mais forte, você vai participar sempre das altas moderadas, né? O que a gente tem aqui, qual a diferença, né? Na estratégia focada em renda, você vai vender as calls ATM, né, na linha do dinheiro, ou um pouquinho ali fora do dinheiro também, pode ser, né? O exemplo que eu tinha dado lá antes, a gente vendia bem na linha do dinheiro, mas você pode vir aqui e vender, por exemplo, o 22,60, 2,17, né? Tá um pouquinho ali mais fora do dinheiro. Então você ainda participaria uma pequena alta aqui do 21,59 até o 22,17. Pouca coisa, né? Mas ainda recebeu 86 centavos, né? Ou seja, R$ 860 aqui no nosso exemplo. Não foi igual aos 1.110, mas ainda seria uma renda interessante também, né? Então você pode vender aqui também levemente OTM, né? Fora do dinheiro.
Aí quais as diferenças, né? No foco em renda você vai procurar por prêmios maiores, no crescimento você abre mão e pega prêmios menores, né? Aqui, quando você está focando em renda, você está olhando mais o curto prazo, tá? Você não está pensando ali o que esse ativo vai ser no futuro. A única preocupação que você tem ali no curto prazo é que esse ativo não caia, né? Para você não ficar com um ativo desvalorizado em carteira. Já aqui não, você está focando no longo prazo e no crescimento moderado aí da empresa, né? Você está procurando uma renda de forma mais consistente. Do outro lado, você procura capturar um pouco da valorização do ativo. Você sacrifica a valorização. Então aqui você tem o ideal mais para um fluxo de caixa, né? Enquanto aqui você faz um equilíbrio entre renda, crescimento, que seria mais ideal para o crescimento do patrimônio. Então, o que a gente pode ter como conclusão, né? Eu vou falar até um pouco do que eu faço, tá? Eu tento equilibrar entre as duas estratégias, né? Então, eu tenho uma parte da minha carteira, eu tenho alguns ativos em carteira que eu quero carregar por mais tempo, quero ter mais para o médio e longo prazo, então eu faço as vendas mais fora do dinheiro. Fico fazendo as vendas ali dentro do dinheiro e nem na linha do dinheiro. Eu sempre faço o mais longe ali possível e vou tentando receber ali o que a gente chama de dividendos sintéticos, né? Por outro lado, tem alguns ativos que não, que eu aceito já comprar e entregar no próximo mês, não tem problema. Acaba que muitas vezes ainda fica ali 2, 3 meses, né, fazendo a operação, não oscila tanto, então você vai conseguindo receber um prêmio maior e você consegue, né, ter esse equilíbrio aí. Você consegue então dividir, né? Pelo menos é o que eu faço. Eu consigo dividir uma parte da carteira em ativos. Eu quero uma renda maior, né, e aí eu posso pegar essa renda e colocar nos outros ativos que eu quero levar mais para o longo prazo, tá? Então você pode fazer isso bem, né? E ao mesmo tempo, talvez não. Você fala assim: ah, não, minha carteira é toda focada em longo prazo. Então, pode pensar só nos ativos de longo prazo e tentar fazer essa venda mais longe, né? Algo que a gente tem que ter em mente né? Aqueles ativos de crescimento mesmo, né? Talvez não seja nem interessante fazer essa operação de venda coberta, porque você talvez vai limitar, né? Imaginar que talvez o ativo vai subir 20, 30, 40%. Se você estiver com a venda coberta ali, você vai limitar essa alta toda. Algo a se pensar, né? Nem todos os ativos, talvez seja interessante você fazer a operação também. Então, o que a gente tem que pensar estou mais preocupado em um fluxo de caixa, então eu vou sempre buscar a venda de calls ali mais próxima do preço do ativo. Se eu quero crescer o patrimônio, então eu vou vender calls sempre mais fora do dinheiro, né? Para deixar espaço para o ativo subir. Muitas vezes, quando estiver chegando lá nessa call e eu não quero entregar o ativo, eu vou recomprar essa opção, eu vou fazer a rolagem, né? São as estratégias que podem ser utilizadas. O importante é alinhar, né, a estratégia que você vai com suas metas, né? Você tem que ter ali isso bem definido, o que você quer fazer, tá? Então a ideia do vídeo de hoje era essa, espero que tenha gostado e até o próximo.